Olá, irmãos, bom dia! Hoje é domingo, dia do nosso culto online, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Gente, sempre foi plano de Deus pertencermos a Ele. Ele deseja, Ele sonha e Ele ama quando a gente pertence a Ele. Curta a nossa página, se inscreva no canal, deixe o seu like, converse com os irmãos, fale da sua alegria de poder estar aqui unidos através desse encontro online que foi promovido e tem sido sustentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Separe o seu pão, separe o seu suco, aproveite esse momento e um excelente domingo. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos louvar ao nosso Deus com a canção Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro ansioso estar na Tua presença, todo meu ser deseja estar contigo, e a minha alma tem sede de Ti, como terra seca tenho sede de Ti. Quero então ver Teu poder, em Tua glória envolver o meu ser. Quero então ver Teu poder, em Tua glória envolver o meu ser. O Teu amor é melhor que a própria vida, por isso eu Te louvarei. Enquanto aqui viver, falarei da Tua bondade e levantarei a minha voz só pra Te louvar, e minha oração pra Te glorificar. Por isso eu Te louvarei. Enquanto aqui viver, falarei da Tua bondade e levantarei a minha voz só pra Te louvar, e minha oração pra Te glorificar. Quero então ver Teu poder, em Tua glória envolver o meu ser. Quero então ver Teu poder, em Tua glória envolver o meu ser. Quero então ver Teu poder, em Tua glória envolver o meu ser. Quero então. Bom dia, eu me chamo Dilson Portela. Este é o momento da Santa Ceia. Gostaria de convidar todos a uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Seu sofrimento diante de nossas vidas e nossos pecados. Obrigado, Pai, por ter sacrificado Teu próprio Filho em nome de nós. Agora e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar a todos a uma reflexão na Palavra de Deus em Mateus 26, 26. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo
que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Nesse momento, Cristo estava mostrando que o sangue de Cristo é a aliança para com Deus. Era um momento o qual deveríamos estar sacrificando todos os nossos pecados pela aliança com Cristo. Peço a vocês que nessa manhã realize este ato em nome de Cristo Jesus. Neste momento, convido todos os irmãos a uma oração pelos nossos pecados e pelo sacrifício que o Filho de Deus fez por todos nós. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo teu sacrifício, Deus. Obrigado, Jesus, por ter derramado o teu sangue. Em nome de Cristo Jesus, eu te oro e agradeço sempre. Amém. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar do fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. De noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas
tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto, viva a verdade, não há ilusão. Pai, alcança meu interior, Pai, és meu escudo protetor. Pai, ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. E você, teu filho, chama de Pai, viver teu sonho sem olhar para trás. E você, teu filho, chama de Pai, viver teu sonho sem olhar para trás. Bom dia, meus irmãos, bom dia, amigos, bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã. Como é especial podermos juntos ouvir a palavra de Deus, conectar uns com os outros e poder assim glorificar o nome de Deus. Quero chamar a todos nós a uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa manhã, de podermos ouvir a Tua palavra juntos, ainda que online e organicamente, mas a palavra do Senhor vem com poder, com transformação, vem, Pai, com uma profundidade que entendemos e podemos obedecer ao Senhor e seguir a Cristo Jesus. Obrigado por nos dar a oportunidade de mudar as nossas vidas por meio de Cristo Jesus, e o Senhor nos dá o Teu Espírito, Pai. Muito obrigado por essa semana que se inicia, a semana da paixão de Cristo. Possamos estar essa semana refletindo profundamente no amor de Cristo e crescermos ainda mais em nossa devoção e adoração ao Senhor. Protege-nos, ó Deus, nesse momento de pandemia. Protege o Teu povo, protege a Tua igreja, Pai, em todos os lugares do mundo. Obrigado pela família de cada um, obrigado pela minha família, pelos meus filhos, meu neto. Que o Senhor continue nos curando e nos dando a oportunidade de crescermos a cada dia. Oro ao Senhor agradecido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estarmos juntos. Como eu falei, essa semana se inicia a semana da paixão de Cristo. É uma semana muito, muito importante para o povo cristão, o povo de Deus. A semana em que Jesus começou essa caminhada entrando na cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa. E é conhecida como a entrada triunfal essa semana. Por isso ela é tão importante para o povo de Deus. Foi nesse dia que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e ele iria celebrar a Páscoa, e ele sabia o que iria acontecer com a sua vida também. Eu quero ler com todos vocês nessa manhã, a gente entender um pouco mais sobre esse domingo, esse dia que se inicia, conhecido como a Semana da Paixão de Cristo. Alguns falam que é a Semana Santa, e hoje alguns dizem que é Domingo de Ramos. Então todas as coisas são certas e a gente vai entender qual delas realmente é bíblico e qual delas a gente tem ensinado e aprendido de Deus. Vamos ler então, começando Marcos. Vamos ler Marcos capítulo 11. Vamos juntos, por favor. Marcos capítulo 11, começando no versículo 1. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e juntamente com a Bíblia aberta, abra também seu coração, nossos corações, para a gente poder ler, entender e obedecer a palavra de Deus. Vamos juntos. Marcos capítulo 11. A
palavra de Deus diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão trazendo isso? Diga-lhe: porque vocês estão fazendo isso? Digam-lhes: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e ele os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Irmãos, essa é uma escritura, irmãos, amigos, todos que estão nos assistindo, uma escritura que traz muito ensinamento para nós. Jesus estava se aproximando de Jerusalém, descendo ao Monte das Oliveiras. Jesus fazia isso constantemente. Ele ia às festas de Páscoa e outras festas que tinha em Jerusalém. Jesus passava por ali constantemente, mas somente nessa vez é que Jesus entra em Jerusalém com um sentido diferente do que ele tinha entrado em outras vezes. E Jesus, vendo que estava se aproximando de Jerusalém, ele envia 2 dos seus discípulos com um objetivo. O objetivo era buscar um jumentinho que se encontrava amarrado na entrada do povoado que estava adiante. E um detalhe, esse jumentinho, a Bíblia deixa claro que ninguém havia montado nele ainda. Outro ponto curioso é que Jesus envia os 2 discípulos para trazer o jumentinho que estava amarrado, e tinha uma chave, um segredo, um código para trazer o jumentinho. Quando eles perguntaram, Jesus falou para ele: quando eles perguntarem para vocês para quem que é esse jumentinho, diga apenas que o Senhor precisa dele e que vai devolver. E foi exatamente isso que aconteceu quando eles foram buscar. O jumentinho estava amarrado, eles pegam o jumentinho, a pergunta veio a eles falaram exatamente como Jesus havia dito, e eles então voltam e vêm com o jumentinho para Jesus. Por que isso aconteceu exatamente isso? Por que as coisas foram assim, dessa forma? Tem um entendimento na palavra de Deus, e em Zacarias, quero ler com vocês. Zacarias, o profeta Zacarias, havia profetizado sobre esse momento na história da humanidade e de Cristo Jesus. Zacarias 9, versículo 9, para a gente ler junto. O profeta profetizou isso muitos anos antes, e ele disse assim, Zacarias 9:9: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumento cria de jumenta. Olha, o profeta havia profetizado sobre esse momento, esse feito que iria acontecer, e ele fala: alegre-se, Jerusalém, eis que o seu rei
e esse rei era Jesus, vem humilde, montado num jumentinho. E Jesus sabia de tudo que iria acontecer com ele, Jesus estava consciente do que iria acontecer com ele, e foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, porque já estava predito por Deus, predito pelos profetas, que Jesus iria passar por essas coisas com o objetivo de nos salvar. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante a gente poder ressaltar é que no versículo 7, aqui de Marcos 11, eu vou ler para a gente poder lembrar, quem está chegando agora, versículo 7 fala assim: trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Eu fico pensando aqui, refletindo, né, nessa cena, porque eu que sou do interior e alguns dos nossos amigos e irmãos também são do interior, sabe muito bem que para montar em um animal que nunca foi montado, é um animal novo, ele precisa primeiro ser amansado, ele precisa ser adestrado por alguém experiente, corajoso, que vai fazer esse trabalho, domesticar esse animal, para que ele possa fazer as tarefas e andar com pessoas em cima, carregar suas cargas, né? Que geralmente mulas, cavalos, né? Burros e jumentos faziam muito desse trabalho, mas eles tinham que ser amansados antes. Simplesmente, quando eles trouxeram o jumento para Jesus, Jesus monta nesse jumento como ele já estivesse adestrado, amansado, no meio de tanta gente ali em volta, ele manso. A Bíblia não relata nenhum momento dele resistir a isso. Por que isso? Porque Deus já havia feito esse trabalho. Deus já havia amansado e adestrado esse jumentinho, ou jegue, né? Para alguns que conhecem por esse nome e outros nomes também. Deus tem tudo sob controle em nossas vidas. E então as pessoas gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome de Jesus. E as pessoas iam colocando os ramos ali, seus mantos, asfaltando mesmo o lugar que Jesus ia passar, como gratidão a Jesus e louvando o nome de Jesus. Agora uma pergunta: por que esse povo estava tão confiante em Jesus, tão abertos a louvar a Jesus, gritando Hosana e chamando Jesus de rei? Que realmente estava no coração deles quando eles estavam gritando na entrada de Jerusalém? Tem algumas coisas que nós podemos pensar. Jesus era de fato rei, ele era o Filho de Deus, isso não tem dúvida. No coração de muitos ali, Jesus como rei, ele iria livrar todo aquele povo do poder de Roma, do imperialismo de Roma, toda a carga que eles colocavam sobre aquele povo. E por que o povo estava acreditando que Jesus era esse rei que iria fazer isso, e a partir daquela entrada em Jerusalém poderia acontecer? Porque Jesus era o grande Filho de Deus e rei, mas também ele fez muitos milagres. Jesus curou muitas pessoas. Jesus, em certo momento, ele recuperou a vista do filho de Bartimeu. A gente sabe muito bem dessa escritura, foi muito falado em todo o momento, ali em todos os povoados, as pessoas sabiam disso. Também a gente vê quando Jesus ressuscita Lázaro, depois de 3 dias, beberam uma água aqui, amém, depois de 3 dias que Lázaro havia morrido, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Isso também se espalhou, essa notícia era notícia muito espalhada em toda a região, que Jesus havia feito isso. Outros fatos que Jesus também fez: alimentou multidões, 4.000, 5.000 pessoas, apenas com poucos peixes e poucos pães. Jesus multiplicou tudo isso. Então, tudo isso fez com que aquele povo que estava ali
que acreditava que Jesus ia libertar eles do poder de Roma, aquela multidão toda, aparentemente estavam ali adorando a Deus, aparentemente suas convicções, suas motivações estavam em dúvida, em xeque, porque logo 7 dias depois, toda essa multidão que estava louvando a Deus e com as suas motivações ainda não claras, eles estavam gritando: crucifique, crucifique, crucifique. E quem era que eles estavam gritando para crucificar? Jesus Cristo. Isso traz para nós para nós refletirmos que Jesus um dia vai voltar. E Jesus vai voltar para nos salvar definitivamente para a nossa vida, para a vida eterna. Jesus vai nos salvar. E Jesus, assim como ele entrou em Jerusalém um dia e iria passar por tudo que ele passou, e um dia Jesus vai voltar, vai entrar nesse mundo novamente, mas Jesus vai voltar para salvar o seu povo. E a pergunta que fica é: como é que nós estamos hoje, de fato, adorando a Deus, confiando em Deus, entregando nossos corações a Deus? Se for apenas numa esperança que não é a de Cristo Jesus, que realmente morreu e ressuscitou por nós, qualquer outra coisa pode mudar a nossa visão, nossa fé, porque ela deve estar pautada em Cristo Jesus. E Jesus vai voltar. E eu quero ler com vocês uma escritura em Isaías 45. Vamos ler juntos. Isaías 45 fala assim: por mim mesmo jurei, a minha boca pronunciou, que com toda a integridade, uma palavra que não será revogada, diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Refletindo aqui, Jesus está dizendo, Deus está dizendo, que ele jura por ele mesmo que todos os joelhos se dobrarão diante dele um dia. Você já parou para pensar que em bilhões de pessoas que existem no mundo, todos os joelhos vão se dobrarem diante de Jesus um dia? É uma coisa boa para a gente pensar e para a gente refletir. Que se eu e você não dobramos nossos joelhos diante de Deus hoje, amanhã ou o mais próximo possível, haverá um dia que todos os joelhos irão se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Diante de Jesus, o Jesus poderoso. O próprio Jesus falou isso em João 14, de 1 a 4, quando Jesus disse para os discípulos, eu estou indo para a casa de meu Pai. Estou indo preparar lugar. E quando eu voltar, levarei vocês comigo. Tem todas essas promessas de Jesus na Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Jesus deixando claro que ele vem e que haverá um grande dia que Jesus vai voltar, aonde nós vamos estar firmes em nossas convicções, sendo levado por Cristo Jesus. Mas a pergunta é: estamos esperando com alegria, cantando e louvando a Deus de coração, adorando realmente Jesus com o nosso coração? A gente faz isso quando a gente entende que Jesus já nos deu a oportunidade de termos Ele em nossos corações. Que Jesus já morreu na cruz por nós para termos Ele em nossos corações. E quando nós temos Jesus em nossos corações, verdadeiramente a gente adora a Jesus. E não somente num domingo ou num tempo de festas, que a gente está lá motivado, adorando, mas como verdadeiros adoradores de Jesus, adoramos, independente da perseguição, independente da situação que estamos passando, se temos saúde ou não, se temos recursos ou não,
adoramos ao nosso Deus. É um desafio para muitos de nós, para mim é um desafio. Mas quando a gente entende que o desafio maior, Jesus passou para nos salvar, para me salvar e salvar todos nós, a gente ganha força, ganha convicção e os verdadeiros seguidores vão até o fim. De todas aquelas pessoas que estavam ali, louvando, estendendo ramos e mantos para Jesus passar montado no seu jumentinho, poucos deles realmente ficaram firmes até o fim. Poucos deles aguentaram a perseguição de que iam passar com a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Somente os verdadeiros seguidores ficaram. E me chama muito a atenção, irmãos, amigos e a todos, a forma como Jesus se humilhou. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus se humilhou. Jesus se submeteu a tudo aquilo. A chegar em Jerusalém, sendo filho de Deus, o rei de Deus, entrar em Jerusalém montado no jumentinho, que era um animal simples da época. Jesus poderia ter entrado montado no elefante, um animal imponente, talvez um camelo, onde os reis andavam bastante, ou até mesmo um cavalo, ou um leão. Jesus era um leão de Judá. Não, Jesus se humilhou entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Esse é o Jesus. Por que Jesus se humilhou tanto, se rebaixou a tanto assim? Só tem uma resposta dentre as outras que a gente pode refletir. É porque Jesus queria mostrar com tudo isso que ele fez, que ele é acessível a todos nós. E Jesus se torna acessível a todos nós, humilde a todos nós, para que todos que o busquem de coração possam encontrar a Jesus. E eu quero ler uma escritura com todos nós, Mateus 11, versículo 28 e 29, quando a palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, amigos, a gente vê aqui Jesus deixando bem claro que ele é humilde e manso de coração. Jesus, mesmo sendo rei, não usou a coroa de ouro, mas usou uma coroa de espinho, onde cravou em sua cabeça e sangue desceu. Jesus derramou sangue por nós. Jesus, como rei, não usou vestes da realeza, mas usou uma capa vermelha que combinava com o sangue que ele ia derramar. Nenhum rei na história jamais passou por tamanho sofrimento e humilhação. Jesus se rebaixou e passou por isso para ser acessível e poder nos salvar. E, portanto, não temos desculpa nenhuma que Jesus foi um rei inacessível, que Jesus foi um rei inalcançável. Não, Jesus é um rei que está para todos que o busquem de coração. E eu queria também ler com vocês João 13:13, vou até citar para vocês anotarem aí, João 13:13, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Jesus disse, mesmo eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Então Jesus vai deixando claro em toda a sua trajetória a humildade dele, lavando os pés, era um dos trabalhos mais desprezíveis da época. As pessoas andavam descalças, empoeirados em seus pés e chegavam no lugar e precisavam lavar. Quem fazia esses trabalhos eram os servos. E Jesus vai lá e lava. Ele fala, eu sou Senhor e Mestre e estou lavando os pés de vocês. E aí é para anotar também Filipenses 2, versículos 6 e 7, quando o apóstolo fala, Jesus, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olha como a gente vê
a forma como Jesus agiu, a forma como Jesus se comportou, sempre dentro do padrão da palavra de Deus, porque ele era obediente a Deus e foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Quero ler com vocês também em Apocalipse 19, vamos ler junto, Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Irmãos, essa escritura é fantástica para a gente entender que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele virá montado num cavalo branco, como rei. Ele virá como guerreiro a esse mundo. E a gente percebe aqui que Jesus não virá mais montado no jumentinho. Jesus virá montado num cavalo para fazer justiça. Em sua cabeça não terá mais uma coroa de espinhos, mas uma coroa da eternidade. Coroas em sua cabeça. Jesus virá num corpo glorificado, cheio de poder. Assim será a volta de Jesus. Vamos refletir juntos nesse momento. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele é manso, humilde de coração. Se submeteu à palavra de Deus completamente. Entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Só que o contraste disso é quando Jesus voltar, ele virá como guerreiro, montado em um cavalo, não mais no jumentinho, para julgar e fazer justiça e salvar o seu povo. Jesus é manso e humilde porque essa é a sua natureza. Mas ele virá com poder, como um guerreiro, para buscar o seu povo que estão esperando por ele. Isso nos leva a crer e firmar nossa fé que Deus está dando a oportunidade para nós, através de Jesus, manso e humilde de coração hoje, para a gente seguir a Ele. E Ele é acessível a todos. Mas, quando Jesus voltar, Jesus não virá mais com essa acessibilidade a todos. Jesus virá especificamente para buscar o seu povo que está hoje louvando, entregando sua vida e dedicando a Ele. Olha uma escritura que eu quero ler com todos vocês. Em Isaías 55, uma escritura que faz a gente refletir. Vamos ler juntos. Isaías 55, no versículo 6, o profeta Isaías diz assim: Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Que escritura que valeu para aquela época e está valendo hoje para nossas vidas. A palavra de Deus fala: busque o Senhor enquanto é possível achar. Quanto nós precisamos pensar nessa escritura e olhar para Jesus com um olhar de entrega, de busca, com sede, com vontade de estar com Ele. E estar com Ele não por um dia, por uma semana, mas por todos os dias da nossa vida. Nessa semana nós vamos fazer 8 dias de oração. Começando hoje, domingo, nós vamos orar das 21 horas às 22 e terminar no domingo da ressurreição, também no mesmo horário. Quero convidar toda a igreja a estarmos juntos orando nesse horário, às 21 horas às 22 horas. E a gente vai enviar um estudo cada dia, um dia antes, para a gente poder refletir o que aconteceu com Jesus naquele dia. E nós vamos orar exatamente em cima e refletindo nas passagens bíblicas no que aconteceu com Jesus naquele dia. Então lembre-se, Jesus virá como guerreiro para fazer justiça. Jesus vem
manso e humilde, porque essa é a sua natureza, mas ele vem para nos salvar. E hoje é dia, irmãos, de dobrarmos nossos joelhos a Cristo, e que a nossa semana da paixão não seja apenas uma semana, seja todos os dias da nossa vida, todas as semanas e meses das nossas vidas. Amigos, irmãos, todos que estão nos assistindo, que sejamos firmes nessa convicção e nessa fé para buscar Cristo Jesus até que Ele volte. Então, um grande beijo, um abraço para todos vocês, que Deus possa nos guiar e nos proteger sempre, hoje e essa semana. E eu quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês e um abraço imenso para todos. Beijo, tchau. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Nosso Mestre, Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Jesus, nosso Mestre, nosso único caminho. Eu nunca vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo.
Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.